Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Provérbios 14, verso 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. O grande Criador continua orientando a cada um de nós para um viver correto, perfeito, abençoado, porque estamos pensando num rapto, na saída desta terra, e para isto nós temos que saber enfrentar os problemas da terra primeiro, vencê-los aqui e estar preparados para subir, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. É bom nós falarmos um pouquinho sobre a mulher sábia. O sábio Salomão, em Provérbios 12, 4, ele diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Eu queria fazer lembrar cada um de vocês, cada um de nós casado, que enquanto nós estivermos aqui na terra, não terminou nossa obrigação de cumprir nosso dever, nossas palavras, se nós temos palavra. A gente sabe que de primeiro um fio de bigode era o suficiente. Hoje você pode pôr a cabeça inteira. As pessoas não têm palavra. Então o casamento é uma coisa preciosa porque representa Cristo e a igreja. Se nós somos levianos no casamento, também somos como membro do corpo de Cristo. E se o nosso casamento nós não seguramos, enfrentando a luta, a dor, o problema, aquilo que você professou diante do padre, diante do pastor, diante do juiz de paz, até que a morte os separe. A morte ainda não chegou. Então, o que nós precisamos é ter palavras, é ter caráter, é ter sentimento, para não brincarmos com o sentimento do parceiro, da parceira. Muitas vezes a irresponsabilidade no casamento faz o homem um ignorante e chuta o balde, na expressão do mundo, né? E a mulher, por não ser sábia, ela desfaz o casamento também. E as nossas ações indevidas faz com que o casamento vá água abaixo. Então, quando você trata no casamento, tem que tratar com dedicação, com amor. Você tirou a filha de alguém de dentro de casa, então você vai cuidar dela mais do que o pai, mais do que a mãe. Você está obrigado a isto. Como cristão, pode não estar como homem natural mundano, como a mulher natural e mundana, mas você está obrigado de cumprir sua palavra, seu voto matrimonial para com a pessoa com quem você vive. Para que haja segurança, tem casamento que não tem segurança. O homem sai de casa para trabalhar, e não sabe se ao voltar a mulher está em casa, se ela já não fez a trouxinha e deu no pé. É mundo de inseguranças. E para ser claro a vocês, como disse o irmão Brana, que o que se pôs a perder na parte feminina é quando o governo permitiu o direito de voto.
que não era para ela fazer isso, mas aí as leis foram melhorando e foi adaptando as mulheres também no meio político. Por isso você não espera bons governantes. Você tem que saber que por melhor que o homem seja, só Deus pode consertar este mundo perdido. Só no milênio teremos um bom reinado, um bom governo. Fora disso, nós estamos perdidos. Lutamos pela fé. Mas eu quero que você reconheça, quando você deu a sua palavra até que a morte separa, e você a ama, sim, promete cuidar dela, estar com ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, estar com ela, ser somente dela, e assim viver o outro lado também, você ser somente dele, viver um para com o outro. Nessas horas de festa, todo mundo fala sim, sim, sim. Eu quero ver o sim, é a hora que a doença chega. É a hora que a falta de emprego chega. É a hora que não tem dinheiro para comprar coisas para alimentar como você tinha antes. Eu quero ver como que você está. O que é o seu casamento? O que vira o seu casamento? A sua fidelidade ou suas reclamações? Quando deveríamos sofrer nestas horas. Mas tem mulher e tem homem também. Temos que na hora da doença, eles separam. Aquela mulher separa do marido, aquele marido larga de mão da mulher, porque eu não vou enfrentar essa cruz. Mas você prometeu enfrentar. Você prometeu levar esta cruz. E você não prometeu levar a cruz como muitos levam a uma instituição. Você prometeu carregar aquela cruz, cuidar. Nós temos irmãs aí que estão vivendo com irmãos, cuidando deles, como se cuida de criança, porque a doença atingiu. E são mulheres sábias, que permanecem no posto do seu dever, não é uma noviça, uma que está interessando alcançar outro, mas é uma mulher sábia de responsabilidade. E o homem também, por sua vez, se a sua mulher se torna inválida, e ela não pode fazer para você o que é necessário, você manteria sua vida, sua palavra para com ela, até que a morte separe. Não é, ela não está servindo, arrumar outra porque essa está doente, arrumar outra porque o nosso gênio não combina, incompatibilidade de gênio. Não existe isso entre os cristãos. Estou falando de pessoas cristãs, porque tem muita gente dentro da igreja, que está dentro da igreja para encher a igreja, mas não tem cristianismo nelas. Se tiver cristianismo, faz como Cristo fez, ele carregou a cruz e ele levou até o fim. O diabo queria dar tudo fácil para ele. Eu te dou esse mundo, se prostrado me adorar. Ele não aceitou nada do diabo, porque ele tinha um propósito, que a sua alma sofreria, mas teria uma recompensa, como diz o profeta Isaías. E esta recompensa nós temos que mostrar enquanto estamos aqui na terra, mostrar esta recompensa de testemunho, de vida, para que as pessoas possam olhar em nós e ver que não somos apenas uma pessoa normal do mundo, nós somos do céu. E por ser do céu, você não deixa de fazer o que se deve fazer do mundo para a esposa, para o marido. Entende? Porque o solteiro, como diz
Paulo, ele cuida das coisas do Senhor, mas o casado, ele cuida das coisas do mundo, porque ele cuida como ajudar a mulher, como a mulher ajudar o marido. Aí não é querer cuidar das coisas do Senhor. Tem gente que casa, depois quer cuidar das coisas do Senhor. Não cuidou de solteiro, quer cuidar de casado. Tudo errado. Aí você tem que obedecer a Bíblia como ela diz. O solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o casado cuida das coisas do mundo. Como agradar o cônjuge. Não importa como as coisas vão, não se espiritualiza o casamento. Nem as pessoas mais de idade não vai espiritualizar o casamento e deixar de conviver um com o outro. Como iniciou a vida no casamento. Você tem que levar esta vida até o fim. Deus dá graça e dá sabedoria, não só para a mulher, porque a mulher sábia edifica a casa, mas o marido tem que ser sábio também para edificar a casa. Ele tem que dar bom exemplo, ele tem que viver a palavra, ele tem que mostrar para a esposa de que ele é um cristão. Mas tem mulher que não quer marido cristão. E tem homem que não quer mulher cristã. Ele quer uma mulher que põe short, ele quer uma mulher de biquíni na praia. Ele não tem cristianismo nele. E ela, por sua vez, não procura um cristão. Aquele que vai à igreja, aquele que ora, aquele que adora a Deus, aquele que serve a Deus com amor e tremor. Cada um de nós temos que pensar nisso. A nossa vida não é somente aqui, é vida eterna. E como você vive aqui, você quereria viver na eternidade? Cheio de brigas em casa, cheio de discussões, cheio de razões, cheio de defeitos, e sem consertar, peca e não pede perdão? Não. A vida cristã aqui, quando você falha, você já acerta, pede misericórdia a Deus. Volta para Deus, Ele está com a mão estendida para nos receber novamente a qualquer momento. Que Deus dê tempo para cada um que tem falhado, de chegar a retornar e ainda sentir o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. E é o que muitas vezes tem que acontecer no casamento, porque é entre Cristo e a igreja o nosso casamento. Mas como vai o seu casamento? Que tipo de responsabilidade você tem como mulher? Irmão Brana diz, ela é uma boa mulher. Se vocês lembrassem disso, fica em casa. Aí você diz, está parecendo a lei de hoje. Mas o irmão Brando diz, ela é uma boa mulher, fica em casa. Ela não fica dando sopa, se expondo nos trabalhos públicos. Não é bom falar muitas coisas que as pessoas se ofendem. Porque a mulher tem o direito de trabalhar, de ganhar pão dela, ela tem o direito até de ter o dinheirinho dela, que ela ganha, o marido não deve ficar sugando a mulher. E além dele não dar conta do recado, a mulher ganha, toma tudo da mulher. O que é errado. É bom ela ter aquele dinheirinho dela na mão dela, para ela fazer alguma coisa. É bom, principalmente se ele a permite trabalhar. E você tem que saber que você está expondo a sua mulher de bom caráter, expondo no meio de um mundo de pecado, de um mundo de olhos errados, olhos de adultério. Queria você que sua mulher fosse aquele tipo de mulher que os homens ficassem tudo de olho nela? Tem homem que gosta disso. Tem homem que casa com uma mulher atraente, sensual, porque ele gosta que os outros mexam com ela. Ele sente-se bem. Não creio muito nele.
E a mulher, que tipo de homem você quer? Aí você, quando vai namorar, você olha direitinho. Ela é mais nova que eu, ele é mais novo ou mais velho. Você tem que olhar isso, porque depois que casa, aí que abriu-se os olhos. Aí é tarde, filho. Aí você vai ter que viver uma vida igual ao mundo, casando e divorciando, porque não teve caráter suficiente, nem orou para casar antes, para poder viver com uma só mulher. Tem gente que vive aí 80 anos com uma só mulher. Morre de velhos, e a mulher com um só marido. Nem todo mundo é assim, porque estamos vivendo num mundo corrupto. O irmão Brana diz, você precisa ensinar seus filhos não fazer o que você fez, casar, divorciar, porque os filhos acompanham. Qualquer sinal negativo nosso fala mais alto do que nossas palavras em casa, para os nossos filhos. Então nós temos que dar exemplo de vida. E quantas pessoas não conseguem chegar ao final, que se você já casou, divorciou e aceitou a mensagem, aquilo consertou sua vida. Vocês estão entendendo? Quando os pastores pregam, não é para vocês, já consertou sua vida. Porque você chegou e acertou sua vida. Mas o problema é das pessoas que casam dentro da mensagem, da terceira etapa, e depois ainda vão a outro casamento. E não tem segurança de nada, não dá segurança. O pastor não pode crer nela, não pode crer nele. Os irmãos não podem crer. Porque está dentro de uma mensagem que escuta tudo, que ensina de tudo, para manter seu caráter, viver com esta mulher, com este homem, e assim mesmo não tem sabedoria nenhum dos dois. E vamos ao divórcio. Eu sei quando as coisas não dão certo, que vocês não dão conta do recado, tem que ir ao divórcio. Mas vocês sabem que este não é o correto, não é a parte certa. O divórcio veio por causa da dureza de coração do povo. Isso é o que nós sabemos pela própria Bíblia. Então quer dizer, o povo está com o coração duro, mesmo na terceira etapa. Eles dizem de mensagem de João, profetizando outra vez. Mas você prega, ensina, você está ouvindo uma mensagem que é profetizando outra vez aquilo que o profeta William Branham já profetizou e não pôde esclarecer no seu dia, porque Deus disse, não diga a ninguém. Você já pensou que classe de mensagem nós temos? Que classe de responsabilidade devemos ter na fé e também no nosso casamento? Você suportar não é mal. Ah, mas o casamento suportado, como é que vai? A Bíblia diz que até que a morte os separe. Se é, o próprio Deus já sabe que tem muito problema. O convívio de duas pessoas, uma vem de uma família consanguínea e a outra consanguínea de outra família, e vão se misturar. Irmãos com irmãos dá problema. Estou falando em discussão, não em casamento. Em discussão, pensa bem. Agora, o que é um marido, o que é uma mulher, que um não tem o sangue do outro, mas que eles são chamados pela Bíblia, que eles são um. Ele a ama e ela o reverencia. Amém? Está fraquinho, né? Essas coisas saíram fora de moda para o mundo de hoje. Mas isto é realidade. Nós temos que tratar desta forma para poder manter nossos casamentos. O homem,
será honrado por Deus se você permanece com a sua esposa. Vou falar até depois que você creu na mensagem, porque antes você pode ter tido problema, mas depois que você creu na mensagem e você vai até o fim, Deus te honra. Você permanecer com essa esposa geniosa, problemática, não com mau caráter, que ela não pode ter mau caráter, mas sempre é do gênio forte. Se torna difícil aquele lar, mas Deus te honrará se você conseguir levar essa cruz. Essa cruz é essa que você foi lá e pegou com amor. Aquela que você diz, que olhos bonitos. Depois de um tempo de casamento, ela perdeu o brilho dos olhos. Que corpinho bonito, ajeitado. Depois do casamento, aí vem o primeiro filho, já começa a perder a beleza do corpo. E uma coisa boa, que se vocês não pensaram, pense, todo casal, eles estão loucos para casar, mas eles não querem ter o fruto daquele casamento. Faz de tudo, evitam, enquanto deveriam ter. E se não têm condições, vão até o tratamento, tratam, porque não querem viver simplesmente a vida sexual, mas querem trazer frutos daquele casamento. Que isso é muito bom, é o galardão do Senhor. Quantos galardão você tem para dar para o Senhor? E aí a gente vai chegar lá sem galardão. Tem hora que é bom ter um filho, 2 filhos, para não multiplicar muito, né? É bom ter aí. E ter mais responsabilidade. Porque tem gente que não pode ter um filho, porque não tem responsabilidade para cuidar daquilo. Que se não tem para cuidar do marido, como vai cuidar de um filho? Porque você é a mulher adjutora, você é uma que está ao lado dele, ajudando, não atrapalhando, ajudando. Meu Deus. Mas a mulher sábia, toda mulher sábia edifica sua casa, a tola com suas próprias mãos derruba. Se vai o casamento da minha irmã, ela foi uma tola. É uma louca, tola é uma louca. Esta sim é louca. Este é louco porque quis largar da mulher e arrumar outra. Cadê a sabedoria de manter um para com o outro? É como eu e minha esposa. Eu e minha esposa, 19 anos de diferença. Pensa bem. É muita coisa, Mas ainda casei num bom tempo, e já os nossos 25, 26 anos, juntos, problemas, lutas, filhos, e Deus nos tem dado vitória. Então, isso vale a pena uma renovação matrimonial. Tem gente que não aguenta 2 anos, 3 anos, já estão cansados um com o outro, já não quer parar para ouvir, já não quer andar junto. Se eu saísse com a minha esposa e ela não quisesse pegar na minha mão, ela não servia para ser minha mulher. E eu não quisesse pegar na mão dela. Mas sempre fazemos da parte correta. Vocês têm que continuar assim, de solteiro, é aquele pega-pega, agarra-agarra. Quando não pode, faz. Quando pode, deixa de fazer. É falta de responsabilidade. No casamento, você tem que saber dizer. Nós precisamos ouvir de tudo. Porque o casamento, ele permanece quando você tem boa comunicação, boa comunhão.
que você pode viver um para o outro, que o tempo do convívio você começa a despertar, a conhecer a natureza do seu marido, para servi-lo melhor, e ele começa com o tempo a conhecer a natureza da sua mulher, para amá-la mais. É o que eu vejo na Bíblia. Agora, passar mais tempo é para deixar de lado, é para ter vergonha de andar um com o outro. Você tem vergonha de andar com Jesus? Você não quer pegar na mão dele agora? Pegar na mão de Cristo? Para ele ver e sentir bem com você, e você sentir bem com ele. Quando vocês estão prazerosos entre casais, vocês estão representando Cristo e a igreja que vai ser raptada. Porque se não tem boa comunhão, não vamos ser raptados. Isso começa de casa. Se o homem não sabe amar a mulher, como você está esperando que Deus vai te raptar? O que ele vai fazer com você lá no céu? Se a mulher não reverencia o marido, não cumpre com os seus deveres domésticos, esperando rápido, nem o natural você faz. Então é tempo da gente despertar. Amém. Ontem o pastor Bispo acho que leu isso, Provérbios 31, 3. Não des às mulheres a tua força. Aí você dá um carro para ela. Dá um bom celular para ela. E depois ela quer, e ele também quer, ter sua senha reservada. Isso não é marido e mulher. Eles falam com amantes e não falam com os maridos e com as mulheres. Isso são demônios, mas deu força para ela. O Estado deu força para a igreja e depois a enganou. E aí dá força para a mulher, ela vai votar, ela faz de tudo hoje. Hoje, se você, como homem, não fizer certas coisas em casa, você vai ver, talvez você tenha medo de subir na escada. Você pode segurar a escada, porque ela vai subir. Porque é tempo dela mostrar a força dela, que foi dada a ela. Ela vai fazer coisas que você não faz. Mulher virtuosa, quem a achará? É mulher com virtude. Como o irmão Brando disse, virtude de ficar em casa, sair com o marido a hora que ele quer, que pode almoçar fora. Quando não pode almoçar no restaurante, põe a mesa no quintal. Leve em conta tudo isso. Mulher virtuosa, quem achará? Aquela que cuida de você, cuida dos seus filhos. O que você tem dado em troca para ela? Tem amado, tem a respeitado? O seu valor muito excede o de rubins. É o valor da mulher. Mas quando ela age erroneamente, o sábio Salomão diz que ela é uma podridão nos ossos do marido. Ela precisa viver a vida dela correta como uma cristã. Estamos falando a cristãos. É você que não é cristã, não preocupa com o que eu estou falando. Eu estou conversando com gente cristã. O ensinamento é para quem crê em Cristo. Para quem sabe que a palavra é real. Que nenhum homem faz da mulher um tapete. Ela não foi tirada da sola dos pés dele, mas também ela não foi tirada da cabeça dele. Ela foi tirada do lado dele, do lado do coração, para ele amar. A mulher vai reverenciá-lo, mas o homem vai amar a sua esposa como a si mesmo.
Você dá um beliscão em você. Então não dê nela, porque você sabe que dói. Trate-a bem, como sua esposa, mãe de seus filhos, que vai ajudar a formar caráter nessas crianças no decorrer do tempo. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará, porque ela tem um marido que confia nela, dá as coisas para ela, nenhuma fazenda falta. A mulher diz: irmão, não tem fazenda não, é a herança que o seu marido tem. Mas meu marido não tem nada. É o que você tem também. Mas se vocês dois trabalham junto, vocês farão alguma coisa, irão construir algo além do natural, uma casinha para se viver, construir um lar de paz, de felicidade, até que a morte separe. Não é aquele casamento que você fica cada dia que acorda, na hora que vai dormir. Meu Deus, até quando? O Senhor diz até que a morte separe. Eu acabei falando isso, e agora, Senhor? Quando é que isso vai acontecer? Não, você não quer que ele morra, você não quer que ela morra. Entende? Pode te dar problemas, não tendo mau caráter, pode te dar problema, pode não combinar com o seu gênio, e você vai lutando dentro de casa, trabalhando com amor, até que você faça como Jesus faz com a igreja. Ele prepara a igreja para si mesmo, de São Paulo. Então, o que nós, os maridos, temos que fazer, se queremos uma boa esposa, temos que prepará-la para nós. E preparar é viver bem com ela, desde o levantar ao deitar. E ela também conosco. Amém? Como é bom, não é? Glória a Deus. Eu tenho apenas só mais este versículo. Muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Você já pensou bem, o marido tem um testemunho desse? Mulher, tu és superior às mulheres. Aí depois ela vem e bica na sua crista, te dá esporado. Não, ela é mulher, ela tem seu jeito meigo feminino, e ele é um homem, ele não é um machucado, ele é um homem, sabe tratar, mesmo sendo rude, mas sabe amar. Isto é o que é um homem. Mas dizer para a sua mulher, hoje vocês pensam nisso, quem está me ouvindo pela internet, quem está me ouvindo aqui no tabernáculo, pensa nisto. O elogio para com a sua esposa sofredora, que começa de cedo e vai até a noite. Não no celular, pelo amor de Deus. Se trabalha com o celular, fica no celular. Se trabalha, se não trabalha, ela vai no celular a hora que tem uma brecha, para ver coisas boas, falar coisas boas, ter boas amizades, que as irmãs devem ter boas amizades com irmãs, e os irmãos também. Tem homem que na internet é muito admirador de mulher. Eu queria saber se ele admira a dele em casa. Tem um papo com mulher na internet. Eu quero ver se tem papo em casa. Aí em casa é mudo. E tem mulher que não sai do celular. É dia e noite. Sem trabalho. Agora vê bem o que tem que fazer em casa.
vai fazer os seus afazeres, vai cuidar de seus filhos. É tudo diferente do que o irmão Brano ensinou. Ele disse: se eu fosse uma mulher, eu cuidaria dos meus filhos, e se sobrasse um tempo, eu ensinaria eles a adorar o Senhor. Isso é o que o William Branham diz. Agora, a mulher, a mãe desse tempo que todo mundo está louvando a mãe, que é uma coisa boa, mas mãe não é um dia. Mãe até que morra. É mãe. Depois que morre, você lembra que eu não fiz para minha mãe. Quanta coisa eu não fiz para ela, que devia ter feito. Quantas coisas não fiz para meu pai, que deveria ter feito. Não vai você pensar no seu marido, da sua mulher, que você deveria ter feito. Faça tudo. Tudo que você pode fazer. Ame, dedique. Honre esta pessoa ao seu lado. Porque depois que partir, você fez o que tinha que ser feito. Você não tem nenhum problema de consciência. Ah, não fiz isso. Só Jesus, só Jesus. Amém? Só Jesus. Tem mulheres que é uma frieza com o marido. Se ele morrer e ela ficar viúva, como tem algumas que ficam, tudo bem, honesta, viúva. Por isso que Paulo falou que não é para aceitar como viúva menos de 60 anos. Porque elas se tornam levianas contra Cristo e quer casar novamente. Paulo não falou isso dos homens, mas ele falou das mulheres. Porque ela deveria saber que o casamento para ela deveria ser aquele que ela vai encontrar aquele homem na eternidade. Aí ela diz: o mesmo? Não. Misericórdia. É encontrar aquele homem na eternidade. O homem da mesma forma. Irmão Branham mostrou tudo isso aí para nós, que a primeira esposa dele morreu, ele casou novamente, e ele viu entrando nas coisas espirituais, na glória, ele viu entrando a esperança, a Hope, e também a Meda. Mas nunca é contado que entrou no céu uma mulher com um homem de um lado ou do outro. Não tem na Bíblia. Tem coisas que as pessoas queriam que tivesse, mas não tem na Bíblia. Você tem que ficar com a Bíblia. É o que a Bíblia diz, o que o profeta trouxe para nós. É isso que nós estamos dependendo, certo? Viver essa mensagem desta forma. Para mim, esta noite é uma noite especial. Especial para mim falar com meus irmãos. Se alguém achou ruim, guarde essa ruindade. Não fala para ninguém, não. E procure obedecer a palavra. Procure ser uma boa pessoa, um bom marido. Procure ser aquela boa mulher. O seu marido não quer colocar nenhuma outra no lugar de você. Mas tem hora que há tanta coisa errada, controvérsia, que um não corresponde com a natureza do outro. É isso que está trazendo casamento e divórcio. Por isso que nós temos mais divórcio do que casamento no mundo. A gente vê as pessoas, aquele fogo para casar. O rapaz quer a moça. Aí depois ele já tem a moça para si, agora já é dele. Bom, agora eu vou para o celular, você fica aí, e agora o mocinho vai para o celular. Pode até ir para o celular, ele e ela, os dois juntos. Vamos brincar nós dois aqui.
Não é ir brincar na internet com outro homem, com outra mulher, não. Vocês dois ali. Ah, pastor, aí não tem graça. É engraçado que tem graça, né? Porque não vive bem um com o outro, você começa a espaçar do seu marido, da sua mulher. Você começa por outra coisa, no lugar dela, no lugar dele. Estamos falando de um pequenino aparelho, carrega no bolso. Mas é o problema do dia, que as pessoas não sabem dominar, o aparelho as domina. Você tem poder para dominar esse aparelho, por ordem nisso. Você tem poder, direitos. Você é um ser humano capaz de dominar este celular, esta televisão, dominar, e os dois estarem bem. Amém? Porque senão sabe o que vai acontecer? O marido vai estar ou na televisão, a mulher, bom, eu vou lá para o celular, vou lá para a sala. Aí vai acabar dormindo um fora do outro, porque tem coisas diferentes para se ver. Vocês estão juntos, filhos? Casamento é união. Essa unidade entrelaça. Tem que estar assim, unidos. Eu e Cristo, nós e Cristo, eu e minha mulher, você e a sua mulher. Vivendo um para com o outro, amando um ao outro e não deixando para nada. Tem gente, eu admiro as pessoas que lutam e vivem um para o outro. Eu não gosto daquele sebo diante de todo mundo, só para os outros ver que faz, talvez faz diante do povo, mas não faz em casa. Aí ele que pega mesmo depois de casado, na presença dos outros, na presença do público, que deveria ser reservado, não reserva. E depois, lá no quarto de dormir, que deveria se dar um ao outro, se reserva. Que Deus nos dê graça. Pai, ajuda o seu povo que ama a sua palavra. E nós estamos aqui só para servir de uma ajuda para eles. Creio que o Senhor agora os abençoará com a sua palavra, que cada um saia daqui e possa sair amando mais ainda um ao outro, que não tenha desquite, divórcio para nenhum destes que me ouve aqui pela internet. Todos possam estar unidos, amando um ao outro até que a morte os separe. Amém.